que é que seria um bom resultado? Aqui um bocadinho diferente em termos da pergunta, também se de facto a perspectiva é aumentar o número de representação de vereadores no município. Muito boa tarde a todos. Cumprimento os colegas que representam os vários partidos aqui nestas candidaturas autárquicas. Cumprimentar também todos os que nos seguem, todos os que estão aqui presentes e todos os que nos seguem através das plataformas digitais, tomarenses, todos aqueles que estão no estrangeiro e que pretendem regressar para Tomar e que nós queremos que regressem, todos aqueles que tiveram que sair de Tomar para trabalhar e que nós queremos que regressem, e todos aqueles que estudam cá e que nós queremos que fiquem. De facto, a candidatura do PSD é uma candidatura muito forte, está com equipas nas 11 juntas de freguesia do Concelho de Tomar. Tem pessoas que não são só do PSD, são de várias áreas civis, de áreas diversas, e que podem e estão disponíveis para nos ajudar a implementar este programa que nós queremos implementar. A nossa missão é, de facto, inverter esta tendência de quebra de população, que realmente já foi aqui definido que foram os 4.000 pessoas nos últimos 10 anos, mas nos últimos 40 foram 10.000. Portanto, há aqui, de facto, um acentuado decréscimo nestes últimos 10 anos. E isto portanto, é algo que o nosso projeto vai incidir com muita força. Nós, de facto, temos propostas, que também já falaremos mais à frente, para toda essa, portanto, para trabalhar essa inversão. O nosso bom resultado é ganhar as eleições, portanto, é para isso que nós cá estamos. E é seguramente com esta convicção, porque estamos com uma base de trabalho muito grande e por todo o Concelho. Portanto, as equipas são muito boas e não há dúvida que elas conhecem o território e nós vamos, de facto, ganhar estas eleições. Lourdes Ferro Fernandes, vamos então agora para a candidata do Partido Social Democrata. Voltava a esta perda de população. Também aqui lhe perguntava quais é que serão as propostas que o Partido Social Democrata terá para poder inverter esta tendência. Exatamente, e tal como já foi dada alguma pincelada na primeira intervenção, tudo vai girar à volta da criação de emprego. A solução vai ter que passar por aí. Existem propostas do PSD, aliás, a última grande empresa que criou emprego no Concelho, portanto, com maior dimensão, foi no tempo do PSD, começou no tempo do PSD, que foi a Softinsa. A partir daí, é muito pouco, perderam-se e muito poucas criaram. Eu podia até dizer aqui, por exemplo, que as entidades da economia social têm sobrevivido com muitas dificuldades a criar emprego e são elas, por exemplo, nas freguesias rurais, que são as maiores empregadoras. Portanto, tem que ser dado às empresas, quer desta área, quer das outras, e também referindo-me aqui à zona industrial, àquilo que foi a falta de investimento desta Câmara na zona industrial, com uma candidatura de 2,8 milhões de euros aprovados para aquela zona, para infraestruturar, para questões de segurança, para a criação de um edifício onde os empresários pudessem reunir. Portanto, havia um projeto com uma candidatura aprovada de 2,8 milhões de euros, que a Câmara não foi competente para executar. Sabe porquê? E agora, não sei, e agora foi questionado várias vezes na Assembleia Municipal, não houve justificação para não ser executado. E agora, à última da hora,
vê-se que foram lá colocados uns nomes de ruas e um placar com uma planta que dificilmente alguém consegue ler. Isto é um atentado à inteligência dos empresários que lá estão. Portanto, há aqui uma falta de diálogo, uma falta de proximidade com as empresas que existem na zona industrial ou no concelho, para saber o que necessitam e para saber dos programas que existem e que as podem ajudar, para que estas se consigam cá manter e crescer. Há muitas que já se estão a ir embora, por falta de condições. E também por falta de mão de obra, porque aqui, qualificada, porque tem que haver, da parte da Câmara Municipal e dos agentes de educação e de formação no terreno, uma estratégia conjunta para as qualificações adequadas às necessidades, para que seja trabalhado, porque todos sabemos que há empregos e não há pessoas, todos sabemos muito, mas fazer é que não se vê fazer. Portanto, esta estratégia tem que ser adequada e permanente, tem que ser acompanhada, tem que haver aqui da parte da Câmara em termos do turismo, investir no turismo, mas também nas freguesias. Já agora, tem esta percepção da candidata Anabela Freitas no setor do turismo de que há oferta e que não há procura? Em termos de mão de obra, sim, existem dificuldades em termos de mão de obra. Existe. Mas há oferta, pelos vistos? Em algumas profissões há oferta. Assim como na área das metalomecânicas. Eu não percebo como é que num concelho que tem todos os graus de ensino, que tem formação profissional adequada, que desinvestiu-se completamente na formação adequada às necessidades do mercado. Nós temos empresas que não têm trabalhadores qualificados e temos capacidade instalada com as melhores condições. Portanto, não há, tem que se criar uma dinâmica de acompanhar estes temas e estas práticas, porque não é só falar dos temas, é depois saber o que é que acontece na realidade. O PSD também, aqui em termos de emprego, tem como objetivo que o Concelho de Tomar seja, na zona centro, a capital das tecnologias da informação e comunicação, porque tem todas as condições, tem o Politécnico, tem já empresas que estão instaladas, outras que se estão a instalar em ligações. Portanto, temos que lutar por isso e é por isso que nós vamos lutar. Portanto, vamos lutar por isso. Ainda também, em termos de capital de teletrabalho, eu acho que nós temos condições favoráveis para receber as pessoas em teletrabalho, com muitas dificuldades ainda ao nível da cobertura da fibra óptica, que é outro problema que o Concelho não conseguiu atempadamente prever, ultrapassar esta dificuldade. E todos os dias temos as pessoas a dizer que querem trabalhar e não conseguem, e têm que alugar uma casa para ir trabalhar no entroncamento ou na cidade, se a tiverem, e os estudantes a dizer que não podem estudar porque não têm fibra óptica. Mexer na habitação também é uma prioridade? Exatamente, exatamente. A habitação tem que passar por identificar locais para parcerias de construção de habitação a custos controlados, a habitação social e as residências de estudantes. São prioridades. Também as questões dos edifícios devolutos nas freguesias e na cidade, mas também nas freguesias, e os censos também nos deram esses dados. Aqui fazer uma parceria através da intervenção do município na reabilitação urbana, para podermos começar a disponibilizar também edifícios. Portanto, temos que ir por essas vias, porque senão não conseguimos ainda. Só para terminar, Tomar é o único concelho que não tem espaços coworking, não criou incubadoras de empresas para jovens, como falou o nosso aqui também
representante do outro partido, não criou incubadoras de empresas. Nós temos jovens a irem se instalar em concelhos de vizinhos porque não têm uma oferta a este nível. Muito bem, Portanto, muito bem. Existe uma falha muito grave e só com isto é que nós vamos conseguir dar a volta. Porque ninguém vai querer vir para cá, para um concelho deserto. Lourdes Ferro-Mau, também a mesma questão. Este é um documento importante, já o que reafirmamos. Esta discussão foi à revelia dos interessados, digamos assim? É assim, primeiro dizer que realmente é um documento estratégico e que tem levado este tempo todo a finalizar e também, paralelamente, os outros instrumentos de gestão do território, como os planos pormenores, os planos de urbanização, etc., que depois prevalecem para além do PDM, ou seja, têm mais importância do que o PDM, estes planos. O que é que tem acontecido nestes últimos 8 anos? Estes planos, a atual Câmara anda para a frente, depois anda para trás, depois volta a andar para a frente, e estes planos também não estão a resolver os problemas. Portanto, temos aqui vários problemas paralelos ao PDM. Depois, relativamente à forma como o PDM, ou como se trabalhou o PDM, eu vou-lhe dizer que eu sou Presidente de Junta ainda, não é? Eu, desde 2014, que não tivemos qualquer solicitação, esclarecimento sobre o PDM. Ou seja, desde essa altura, nós não sabíamos nada da evolução do PDM. Obviamente que sempre fomos perguntando e sempre fomos pedindo as plantas que nos foram entregues foi realmente as plantas finais, das quais não podemos fazer nada, não é? Expusemos-las e explicámos às populações, dentro dos nossos conhecimentos, que também não são mínimos, e com isso conseguimos apresentar só na nossa freguesia 17 propostas. Tivemos uma taxa de aprovação dessas propostas na ordem dos 50%, mas, de facto, tudo muito pouco, porque as pessoas não percebem, porque não lhes é explicado. Não se pode partir do princípio que as pessoas não vão perceber uma coisa. Depende da forma como nós vamos explicar, não é? E quem é que vai explicar? Não podem ser, se calhar, os políticos. Primeiro, tem que ser os políticos e os técnicos. Tem que se arranjar aqui formas de chegar às populações. E o que é que tem acontecido nesta matéria do PDM, como noutras, como sabemos? Esta ausência de proximidade de explicar o que é que vamos, de facto, obter com este investimento ou com aquele investimento. E todos nós já temos esses exemplos na Câmara de Tomar. Portanto, o PDM... E, aliás, durante o PDM, houve troca de equipas internas na Câmara. Se não houve troca de empresa, pelo menos equipas internas, saíram pessoas que estavam a trabalhar o PDM, entraram pessoas para trabalhar o PDM. Portanto, nem aí houve a tal preocupação que é da Câmara. A preocupação é da Câmara e tem que ser a Câmara a definir o que quer e depois, então, entrar no trabalho duro de negociar com as entidades, mas se a Câmara não souber o que é que quer, vai ser muito mais difícil. E isto passa-se um bocado em muitos projetos que a Câmara tem. Vimos a questão da Várzea, vimos a questão da Nuno Álvares. A Câmara devia de saber o que é que queria primeiro e depois dizer ao projetista e depois acompanhar e explicar às pessoas. Porque as pessoas só percebem agora, que não conseguem estacionar carros, nem conseguem passar com os carros, nem conseguem outras coisas. Mas há aqui uma falta de explicação, de dar explicação sobre o que é que vai sair deste ou daquele instrumento, desta ou daquela decisão. O que é que deve fazer então a Assembleia Municipal próxima em relação a este processo? Votá-lo contra? Votar a favor? A Assembleia Municipal está aqui um bocado condicionada. O voto está condicionado. Porque é assim,
Tal como a candidata Anabela Freitas disse, existem uma série de empresas e uma série de entidades da economia social que estão à espera da aprovação deste PDM como pão para a boca. Portanto, é aqui, vamos ver o mal menor desta decisão, não é? Temos que ponderar dentro destas decisões, dentro destes que temos na balança, dentro destes pesos que temos na balança, temos que saber, todos têm que saber o que é que está em causa. Mas nós agora sabemos, mas até aqui não foi explicado, não é? Portanto, tem que haver aqui um grande compromisso relativamente a esta votação, e saber que realmente, se votarem contra, existem estes problemas todos. Se votarem a favor, existem alguns problemas, muitos problemas, mas estes deixam de existir e depois poderá entrar novamente em revisão. Portanto, é assim, temos que ser muito objetivos e esclarecidos, essencialmente esclarecidos, que é aquilo que temos sido mesmo. Lourdes Ferro Mau, não deixa de ser aqui curioso, ou não, e permita-me conduzir este assunto para o campo mais partidário, que dentro da Tejo Ambiente tenha havido, para já, duas vozes discordantes. Vasco Estrela, Miguel Borges, ambos presidentes eleitos pelo Partido Social Democrata, que se queixaram, e agora citando Vasco Estrela, da repartição de investimento, e até abdicou de funções que efetivamente ocupava dentro da própria empresa, enquanto representante do município de Mação. Na sua ótica, que leitura é que se pode fazer da entrada em cena da Tejo Ambiente, e se essa postura destes dois autarcas nos pode dizer alguma coisa? Então, sobre a Tejo Ambiente, e já muito foi aqui falado, a Constituição da Tejo Ambiente teve em primeira mão, de facto, a possibilidade de se ir a fundos comunitários para o saneamento. Portanto, isso foi, a base. Os municípios, cada um tem o seu peso, obviamente, dentro desta empresa. O município de Tomar e o de Orém têm o maior peso, os outros têm um peso mais pequeno. É evidente que a presidência da Tejo Ambiente é assumida pela candidata Anabela Freitas, e há aqui um conjunto de negociações face a indicadores, provavelmente, dentro dos vários concelhos, não é? Em relação às coberturas e aos ditos investimentos. Desconheço portanto, não lhe vou responder a essa questão, porque desconheço os pormenores dessa situação que revelou. No entanto, o que é que nós temos aqui que nos preocupar? Nós temos que nos preocupar com a gestão da Tejo Ambiente primeiro. E essa foi uma preocupação que a Assembleia Municipal também teve depois desta apresentação de contas, não é? E que veio concluir daquele, tanto do déficit já indicado e do que isso representou para o município de Tomar também. Portanto, temos que nos preocupar com a gestão. E nessa Assembleia Municipal, numa última Assembleia Municipal, foi aprovado uma auditoria à Tejo Ambiente. E essa auditoria tem que ser feita para transmitir aos eleitos o que é que se está a passar. Portanto, houve de facto um mau estudo inicial, por as razões que já foram apresentadas. Também existe aquela questão do IVA de ser 23% e não ser 6%, que também encarece as obras. E depois, portanto, em relação ao saneamento, existem candidaturas que terão que ser negociadas. Tem que haver aqui um processo de negociação muito forte. E isso aí depende de quem estiver à frente da negociação. Agora, para além de saneamento e de coletores de saneamento em baixa, que é isso que estamos a falar, nas freguesias e no concelho,
também temos que falar de redes de água e da realidade que existe em relação a redes de água no concelho. Ninguém fala nisto. As populações estão todos os dias a ser afetadas, em muitas freguesias, pela deficiente redes de água, que já são muito antigas, não é? E não há um plano, eu não vejo um plano. Aliás, pronto, não vejo vários, mas relativamente a este assunto, não vejo um plano com preocupação sobre alterações a fazer, por exemplo, também nas redes de água, porque nós temos redes de água em fibrocimento ainda. Portanto, há que ter esse levantamento e depois, sobre esse levantamento, assumirem-se compromissos a curto e a médio prazo. E nunca nos foram falados sobre esses assuntos. Portanto, esses assuntos são reais, as pessoas sofrem com isso, há pessoas a não tomar banho em muitas ocasiões, portanto, isso tem que ser também visto. Depois, em relação ao saneamento e àquilo que se falou dos esgotos para o Rio Nabão, é verdade. A Câmara, que poderia ser uma das obras que a Câmara tinha a capacidade de fazer quando entrou para este Executivo, e há 8 anos, era fazer a parte do saneamento do centro histórico que está à espera para ser feito. E que é muito menos do que aquilo que já foi feito. Portanto, é um projeto que ficou feito, que não foi executado, que deita esgotos para o Rio Nabão e que a Câmara atualmente se queixa da poluição do Rio Nabão, quando a Câmara deveria ter feito essa sua parte. Portanto, não o fez. Mas está a relacionar, então, a parte da poluição com essa situação, também, com essa ausência? Também. Porque, óbvio, tem esgotos ali. Isto é verdade. Não, pronto. Então, há aqui várias situações que têm que ser trabalhadas. E trabalhadas com quem sabe das coisas e com liderança. Portanto, tem que haver aqui uma grande liderança para que a TEJ Ambiente não termine, mas que se melhore. Por exemplo, a recolha do lixo. A recolha do lixo é algo que todas as pessoas se queixam. Porque, efetivamente, é má. É má porque é em horários que não deve ser, é em períodos que não ocorre, é carros que não são suficientes, etc. E está má, está péssimo. Em relação também, e paralelamente, tem aqui a RSH-TEJ que recolhe os monos, mas também deveria, os monos não, o lixo separado, sim, deveria ter outra dinâmica, também não tem. Portanto, nós no Conselho estamos a sofrer em termos de ambiente com tudo isto. Lourdes Ferro Mau, podemos prometer, a Câmara pode prometer, de facto, o regresso de valências a tomar? Há de facto aqui um grande caminho para cavalgar, vá lá. E, de facto, só um Conselho muito forte que nós pretendemos que seja e contribuir com o nosso trabalho à frente da Câmara para esse Conselho forte, irá ajudar a inverter essa alteração que houve da transferência ou da ausência do serviço médico-cirúrgico. Entretanto, há aqui alguns dossiês que têm que ser trabalhados paralelamente, a nível dos cuidados hospitalares. E falar aqui do retorno a esta unidade, do Centro de Desenvolvimento de Pediatria e da atribuição à unidade de diabetes e obesidade de um espaço mais adequado. Portanto, estes dossiês também são importantes. Os tempos de espera para atendimento e o problema do transporte de doentes, nomeadamente entre a urgência básica e a urgência médico-cirúrgica, é outro problema. Portanto, que urge definir e urge tomar medidas para reduzir este problema para as famílias. Também a criação de um núcleo de hospitalização domiciliária que deverá ser criado no Hospital de Tomar. Acho que, portanto,
que é um novo serviço, ou um serviço que está mais em funcionamento, que é a hospitalização domiciliária, portanto, que deve ser criado neste hospital. Em relação aos cuidados de saúde primários, portanto, o grande problema, de facto, é a falta de profissionais, os profissionais que, entretanto, médicos que se vão reformar, e a falta de atratividade dos jovens médicos. Medidas que a Câmara pode tomar serão medidas para que ajudem a trabalhar essa atratividade em relação, por exemplo, à habitação, em relação a outras medidas relativas às famílias, e também termos, de facto, um conselho que tenha no seu todo uma dinâmica cultural permanente e forte, que também seja benéfica e crie ambiente para que estes profissionais e outros, não estou só a falar agora dos médicos, também se possam fixar. Agora vamos para as 3 últimas intervenções em matéria de educação, e cada uma delas terá que ter um máximo de 2 minutos, porque efetivamente a esta altura foram os candidatos que mais tempo falaram. Lourdes Ferromal. Então, relativamente à educação, a realidade é que Tomar em 10 anos perdeu 3.000 crianças em idade escolar. E isto é uma dura realidade. E aqui há, de facto, medidas que entroncam nas medidas que já falei, que têm a ver com a criação de emprego, a fixação de investimento, o regresso, o acolhimento. Portanto, essa é uma parte que tem que ser trabalhada. Depois, falar em termos de educação, no Conselho de Tomar tem um elevado potencial, sem dúvida. A começar pela qualidade da educação, porque disso ninguém pode discordar. Ter os vários níveis de ensino e o ensino também profissional e artístico, e ter um politécnico. Portanto, é um conselho que tem aqui um grande potencial. É a favor do fecho de escolas que não têm condições para estar abertas? Eu não sou a favor do fecho de escolas, eu sou a favor de se criarem as condições para que se mantenham as escolas, porque todos nós sabemos, e a pandemia veio também aqui dar-nos outras luzes sobre as formas como se pode viver em termos de sociedade, e, de facto, as escolas nas freguesias são para as crianças e para a formação das crianças, acabam por também ter ali elementos muito relevantes para a formação das crianças. Portanto, tem que haver aqui também um trabalho, obviamente, estrutural, de instalações, etc. Portanto, é com esta preocupação e com esta realidade que relativamente a este tema da educação posso aqui falar. Justifica-se mexer no jardim de infância? Mas aquilo que eu gostava de dizer também é que, relativamente ao Politécnico e também relativamente ao que foi dito, há aqui uma necessidade de a Câmara, e aqui a Câmara pode articular e ser mais incisiva no sentido de ajudar a aumentar o número de alunos também no Politécnico, que isso é uma necessidade aqui também da nossa região. Existem alguns domínios em que a Câmara pode ajudar, nomeadamente nas residências, na copromoção, incubadoras, e, portanto, aqui criar o ambiente para esse aumento de permanência no Politécnico. Para finalizar, jardim de Para infância. finalizar, acho que o que falta e o que foi iniciado em dezembro do ano passado, timidamente, porque nunca mais saiu nada, é realmente o plano de educação municipal
que já deveria estar pronto, mas que só iniciou em dezembro de 2020 com um simples inquérito, ao qual nós ainda nem tivemos acesso aos resultados. Portanto, há aqui uma necessidade de envolver os atores da educação e não só, a incorporar as questões dos transportes e das instalações e, depois disto tudo, então, fazermos um balanço e decidirmos, porque realmente, sem conhecer a matriz, sem conhecer a realidade, não podemos decidir. Não me respondeu à questão do jardim de infância. Não podemos decidir sem este trabalho. E existe necessidade em tomar relativamente a essa matéria. Lourdes Ferro Mau. Social-democrata tem uma equipa, constituiu equipas que estão em todas as freguesias e no Conselho com capacidade, com determinação e com vontade. É nosso propósito, tal como já foi dito, mudar o paradigma de tomar no sentido de atrair e fixar população, a criação de emprego, o investimento, o relacionamento com as empresas e os cidadãos, garantir que o Conselho é bom para viver, bom para estudar, bom para investir e bom para trabalhar. Termos uma ligação robusta com as várias freguesias, ter presentes os problemas das pessoas e contribuir para as suas soluções. O PSD tem a capacidade de mudar Tomar e de construir Tomar e devolver Tomar a sua centralidade. E, por isso, eu apelo a que no dia 26 de setembro votem PSD e votem nas nossas equipas.